Ouvinte, que através desta mensagem que vamos agora ter, estudando essas palavras de Cristo, que Deus fale ao seu coração, que Deus ajude você a ver a oração de uma forma renovada, ver a oração como um privilégio, uma grande oportunidade e uma grande bênção, e não um estorvo. Vamos começar entendendo a importância da oração. Vamos começar entendendo a importância da oração. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, vamos entender que oração é muito importante. E a importância da oração, ela está evidente, por exemplo, na vida e no ministério do próprio Jesus Cristo, enquanto aqui nesse mundo. Nos evangelhos, frequentemente nós lemos relatos do tipo: naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando. Olhando para os evangelhos, a gente vê Jesus orando antes do seu batismo, no seu batismo, Jesus orando e jejuando antes de iniciar o seu ministério, Jesus orando antes de escolher os 12 discípulos, Jesus orando depois da morte de João Batista, um momento muito triste para ele, Jesus orando depois de ser rejeitado pelas cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Jesus orando depois do milagre da multiplicação dos pães, Jesus orando diante do túmulo do seu grande amigo Lázaro, Jesus orando antes de instituir a ceia do Senhor, Jesus orando antes de enfrentar a cruz, Jesus orando na própria cruz, Jesus orando após a sua ressurreição. Lembra-se, no caminho de Emaús, ele ora antes da refeição com aqueles 2 discípulos. Jesus, a Bíblia fala, hoje ele está no céu, assentado à direita de Deus, orando por mim e por você, por sua igreja. A importância da oração é evidente no ministério de Jesus Cristo. A importância da oração é evidente no ensino e no ministério, no exemplo dos apóstolos. A igreja apostólica, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, os apóstolos saíram pelas ruas de Jerusalém, cheios do Espírito Santo, muita gente se converteu, uma igreja forte, grande, foi composta, e eles perseveravam. Numa das coisas que eles perseveravam, além do ensino, doutrina dos apóstolos, era na oração. O apóstolo Paulo nos ensina que a oração é esse antídoto cristão maravilhoso contra a ansiedade. Melhor que Rivotril, melhor que qualquer outro remédio. O antídoto contra a ansiedade é a oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Quando a ansiedade bater na sua mente, no seu coração, em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Alguém falou assim: quando a oração não muda as circunstâncias, ela muda a nossa atitude. Quantas vezes você e eu, cristãos, fomos em agonia diante de Deus, apresentar diante dele um problema, pedir dele o socorro, e a gente ora, e Deus, através daquele período de oração na presença dele, ele não muda as circunstâncias. Você levanta-se, sai daquele lugar, daquele banheiro, muitas vezes, daquele quarto, e as circunstâncias são as mesmas, mas Deus, no período que você estava na presença dele, ele muda a sua atitude, e isso muitas vezes muda tudo. Tiago, um dos apóstolos, ele fala que a oração é um meio para você ter acesso à sabedoria. Estamos vivendo dias difíceis, quando nós precisamos demais de discernimento, de sabedoria. Pouca gente ora pedindo a Deus por discernimento. A gente ora pedindo socorro, suprimento. A gente não fala: Senhor, me dá inteligência, me dá discernimento, visão para ver as coisas, não como os políticos dizem que são, não como as coisas parecem ser. Senhor, me ajuda a ver por trás das realidades das coisas, a realidade. Diariamente nós precisamos tomar muitas decisões, milhares de decisões. Algumas decisões são fáceis, outras são difíceis. Algumas decisões são fáceis, eu quero dizer, algumas decisões são fáceis porque decidir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que é bom e aquilo que é errado. Eu vou trabalhar ou vou vagabundear hoje? Eu vou trabalhar ou eu vou roubar hoje? É fácil essa decisão. É entre uma coisa boa e uma coisa obviamente errada, uma coisa ruim. Então essa decisão é fácil. Tem a decisão difícil. A decisão difícil não é entre coisas boas e más, mas é entre coisas boas e coisas melhores. Maria e Marta, por exemplo, tinham uma decisão difícil. Jesus, de repente,
bate na porta da sua casa, entra na sua sala. Algumas pessoas também, discípulos, sala dela devia ser grande, caber todo mundo. E Jesus começa a ensinar. Maria e Marta têm uma decisão dificílima. Jesus está em casa ensinando. Eu vou adorá-lo ouvindo a Ele, ou vou adorá-lo preparando o almoço para Ele? O que fazer? Marta, ela escolhe trabalhar. Ela escolhe fazer uma coisa boa. Maria escolhe uma coisa muito melhor, aprovada pelo próprio Cristo. Aonde encontrar sabedoria para não errar? O Tiago fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Irmão, está faltando sabedoria. Você está bravo, talvez por falta de sabedoria, por não entender as circunstâncias, não discernir os dias. Ore a Deus. Talvez o que está faltando é discernimento para você se acalmar, baixar a bola e deixar Deus ser Deus na sua história, na sua circunstância, no seu problema. Jesus Cristo mesmo falou que a oração é o meio, é o canal escolhido por Deus para nos aproximarmos dEle, para Deus suprir nossas necessidades e nos surpreender com a sua generosidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Deus poderia, no seu infinito poder e amor por nós, Deus poderia diretamente, sobrenaturalmente, automaticamente decretar sua provisão sobre nós, nossa família, nossas finanças, nossa saúde, de forma vitalícia, para toda a vida. Pronto, você já está abençoado, eu já te dou tudo, você não precisa nunca falar comigo. Mas Deus não faz isso, Deus não faz isso. Ele escolheu nos abençoar por meio da oração. Um pai rico que eu conheci, ele enviou seu filho para estudar numa outra cidade, numa faculdade, numa universidade. E ele era rico, ele poderia falar: filho, aqui está o cartão de crédito, vai para você se virar lá. Aqui você pode, mês a mês, no final do ano, Natal, você vem para casa. E eu vou acompanhando os seus gastos, não tem problema. Mas o pai não fez isso. Esse pai rico falou: filho, eu quero que você, toda semana, sexta-feira, você me liga e passa para mim o que você gastou, o que você não gastou, o que você precisa para a próxima semana, daí eu deposito na sua conta. Eu quero essa prestação de contas. Por que ele fez isso? Ele não precisava fazer isso, mas ele queria contato, comunhão com os seus filhos. E Deus, Ele faz a mesma coisa. Ele pede que nós falemos com Ele diariamente. Deus fala: o pão nosso, Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso. Cristianismo, tem muita gente que não, parece que sabe muita teologia e não percebe a coisa mais profunda do cristianismo, que é: cristianismo é um relacionamento. É relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Tem gente que acha que tem relacionamento com Deus e não tem com as pessoas. Você está perdendo metade da bênção do cristianismo. O cristianismo é relacionamento com Deus, muito bom. Você tem relacionamento com Deus, você ora, você lê a palavra de Deus, ótimo. Mas você precisa experimentar também o relacionamento com as pessoas, com a família de Deus. Mas cristianismo é relacionamento. Por isso, nesse texto, Jesus fala: peçam, busquem, batam. E por essas e outras razões, a oração é muito importante. Acho que eu provei aqui o meu ponto.